estou aqui hoje para falar com vocês sobre o maior filme de gangster que já foi feito em todos os tempos, na minha humilde opinião. A saga de Tony Montana. Você já pode até imaginar, né? Porque eu tô aqui... Você já deveria até ter imaginado, porque eu tô aqui todo enfeitado, né, de Scarface. E é porque eu gosto, eu amo esse filme. Assistir Scarface pra mim é algo único. Eu já assisti esse filme 87 vezes. E mais 87 vezes, porque eu sou muito fã desse filme. Então, vamos começar a falar sobre a saga de Tony Montana. Tony Montana, ele é um refugiado cubano. Ele serviu o exército. Tem uma parte no filme que ele fala que ele serviu ao exército, mas logo em seguida ele saiu e começou a praticar crimes pequenos, que é o que a própria mãe dele relata numa parte do filme. Ele começou ele começou a praticar esses crimes pequenos, assaltar bares com os amigos, e ele acabou se enveredando pelo mundo do crime e foi preso e foi parar numa prisão em Cuba. E na época que se passa o filme em si, o Fidel Castro faz um acordo com o governo dos Estados Unidos, e o acordo rezava que ele mandaria os familiares dessas pessoas que estavam lá de volta para os Estados Unidos. Quando os barcos chegaram lá em Cuba, ele também começou a mandar a escória de suas prisões, os presos perigosos que estavam na prisão. Ele passou a mandar todos para os Estados Unidos. Alguns, todos, no filme relata que foi cerca de 25 mil pessoas que tinham antecedentes criminais, que estavam presos em Cuba e voltaram para os Estados Unidos. E o Tony Montana era uma dessas. No início do filme, é uma das cenas mais legais que eu assisti, porque o cara está interrogando o Tony e o cara fala assim: como ele chama? Como se chama? E o Tony fala assim: Antônio Montana. E você? Como se chama? E daí você já sabe que ele é um cara que, além de ser um cara ousado, ele é um cara abusado. E aí ele pega, não consegue convencer o cara de que ele está ali enganado. Ele quis engabelar os policiais e não conseguiu. Aí mandaram ele para Freedomtown. Freedomtown era uma prisão que tinha na época. Ele foi para lá, mas só que foi ele e o parceiro dele, o Manny Rivera. O Manny Rivera já tinha um certo contato com o pessoal, conhecia algumas pessoas ali do submundo do crime americano. E ele faz o contato com uma dessas pessoas para matar um político. Eles pedem a ele para matar um político. O nome desse político é Revenga, Emílio Revenga. Um político que, quando estava no poder,
ele mandou matar o irmão desse grande traficante, desse traficante de Miami. E ele queria dar o troco. Aí o Manny fez essa ponte e o Tony acabou matando com a facada esse cara. Daí ele começou, o cara pegou, tirou eles da prisão, esse traficante tirou eles lá da prisão, deu o green card. Eu até lembro que no filme ele tem uma frase interessante que ele fala assim: não, eu mataria um comunista só por diversão, mas por um green card eu furo ele com muito prazer. E o Tony, ele, após esse fato dele ter matado, né, o político, foi trabalhar numa lanchonete, lavando prato, e ele ficou bolado de estar ali lavando prato, que até recebeu um novo contato do cara para fazer alguma coisa ali para ele, e ele acabou recebendo esse contato, sendo que era para descarregar um barco de drogas, e o cara só queria pagar ele $500, e ele sabia que a taxa do barco por noite era de $1.000, e o cara pegou, ele confrontou o cara, ele falou: a taxa do barco é de $1.000 e você sabe disso, então eu quero receber a taxa normal. Ele não se recusou a fazer, ele só quis receber o que ele queria, a taxa que todos recebiam. Aí teve uma discussão, e ele, tinha um cara, um dos caras que estava no carro fazendo contato com ele, falou assim: vamos testar esse esquentadinho, vamos ver se ele é bom mesmo. Aí falou que estavam chegando os colombianos e eles iriam fazer negócios com esses colombianos. Aí ele pegou, contratou o Tony para ir comprar a droga desses colombianos. Só que ele ficou cabreiro, porque ele não ia com os cornes de colombiano. Aí o Tony pegou, foi nesse encontro com os colombianos, chegou lá nesse encontro, o cara que estava comandando, o colombiano que estava comandando, pegou e quis roubar dele. E o Tony falou assim para ele: se você quiser roubar de mim, você tá morto. E o cara pegou, achava que ele estava só ele e o outro parceiro dele, mas ele não sabia que no carro estava mais dois parceiros do Tony. E o Tony tinha dito: se eu não sair em 15 minutos, você pode entrar, porque não fica, o negócio deu ruim. Aí o Tony pegou, foi rendido, e o cara pegou o parceiro dele e amarrou no banheiro, e vem a famosa cena da serra elétrica. O parceiro dele, Angel, estava com ele, e ele pegou, matou esse parceiro do Tony com a serra elétrica na cabeça do cara. Matou ele e depois cortou a perna. E já tinha posto o Tony lá, depois de ter
matado o cara, botou o Tony porque o Tony era o próximo. Porque ele queria o dinheiro. Ele queria o dinheiro. E o Tony não queria dar o dinheiro para ele. Ele não ia dar. Ele ia morrer ali, mas ele não ia dar o dinheiro pro traficante colombiano. O cara, como o tempo tinha passado, o Manny pegou e foi. Aí o Manny pegou, tem uma parte que ele chega na porta e ouve o barulho que está acontecendo lá dentro. Ele pega e começa a metralhar. Começa a metralhar o lugar. E aí tem um tiroteio e tudo. O Manny mata a maioria ali do pessoal, mas também toma um tiro. E ele acaba matando os caras ali. Só que esse colombiano, que era o chefe, ele pegou e tentou escapar. E o Tony foi atrás dele. Antes de ir, tem uma cena que a droga está assim no chão, a cocaína está no chão. Aí o Tony vira pro parceiro dele, o Tite, e fala assim: Tite, pegue ele. Essa frase é icônica. Tem umas frases nesse filme que são espetaculares. E eu decorei a maioria delas, né? Porque eu já assisti várias vezes, então eu tenho frases de cabeça desse filme. Então aí o Tony fica com a droga e fica com o dinheiro. E fala para o cara que está fazendo a ponte com o Frank Lopes, fala que ficou com a droga e com o dinheiro. E que tinha dado problema, aí o cara fala assim para ele: traz a droga, traz para mim. Ele falou: não, eu não vou levar para você, eu não vou te entregar, eu vou levar pessoalmente para o Frank Lopes. Porque na intenção dele era o que? Já era conhecer o cara frente a frente e crescer no cenário criminoso daquela época, que conta ali no filme. Aí ele pegou, o cara pegou, marcou com ele e ele foi se encontrar com o Frank. Aí foi na casa do Frank, entregou a cocaína e entregou o dinheiro pro Frank. Aí ali ele acabou conhecendo a Elvira Hancock, que ele de primeira ele gostou dela, ele se apaixonou por ela de primeira. E ele pensou: essa mulher é uma tigresa, essa mulher é minha. Foram jantar, né, num restaurante, e ele percebeu que o Frank era fraco. O Frank era muito fraco, porque ele só queria andar na escuridão. E como o Tony ele queria o topo, então ele sabia que aquele cara ali não iria durar muito. Ele não queria ficar trabalhando com ele durante muito tempo. Eles fizeram um acordo, o Tony fez um acordo com o Frank e começou a trabalhar com ele, mas também, como falei, não demorou muito tempo, eles acabaram tendo as suas divergências e o Tony acabou começando o próprio negócio dele. Sendo que o Tony, o Frank falou com o Tony assim: a gente vai trazer um monte de bufunfa da Bolívia. E se você se der bem nessa, vai ter mais e mais.
E quando o Tony, ele mandou o Tony para Bolívia, ele conheceu o Sosa, Alejandro Sosa, que era o narcotraficante daquela redondeza ali, ele produzia sua própria droga. O Tony pegou, começou a negociar com o Frank, pelo Frank, e acabou fazendo um acordo com Sosa de 75 ou 78 milhões de dólares, um negócio assim. Ele negociou 10 mil dólares o quilo. Mas o Frank, ele ficou irado, ficou muito bolado com o Tony por causa disso. E o Tony pegou, parou ali. Esse daí foi o momento que o Tony parou de trabalhar para ele e começou a trabalhar por conta própria. O Tony continuou com Sosa como fornecedor e cantando a Elvira para que ele pudesse tomar a Elvira do Frank. Tem a parte que ele vai na casa do Frank e fala com a Elvira: olha, eu vim de baixo, você sabe disso, e eu sei que você é uma tigresa e eu quero que você se case comigo. Aí ela até fala assim: poxa, você está se esquecendo do Frank? O Frank não vai durar muito. Ou seja, a intenção dele já era matar o Frank. Coisa que ele faz futuramente porque o Frank ficou revoltado porque ele estava cantando a mulher dele, estava querendo a mulher dele, e contrata 2 assassinos profissionais para matarem o Tony. E essa tentativa é frustrada. O Tony consegue matar os 2 caras e fugir do local. Aí antes que o Frank tenha a segunda oportunidade, ele vai no escritório do Frank e mata o Frank e um outro capanga que ele tinha posto, que era um policial corrupto. Esse cara era um policial corrupto que que o Frank tinha posto na cola do Tony. Aí com a morte do Frank, a Elvira se casa com o Tony e o Tony cresce assustadoramente, sendo que o Tony, o que ele fez? Conforme ele crescia, ele usava muita droga, ele usava muita a cocaína, e ele começou a ficar descontrolado. E o dinheiro começou a entrar, comprou uma mega mansão e começou a loucura, a parte, digamos assim, mais legal do filme, que é a ascensão dele. É legal, mas a parte mais, digamos assim, mais eletrizante do filme é quando ele já está no topo, que ele começa a fazer um monte de loucura, que ele começa a desejar a própria irmã, que é a Gina, e lava o dinheiro num banco, e nesse banco eles começam a cobrar taxas mais altas para ele. E ele não queria pagar as taxas, ele queria que o banco diminuísse as taxas e ele tivesse mais dinheiro, mais lucro. Aí ele vai para
cara novo, e esse cara novo é um tal de Saberdal. E esse cara, ele pega e é uma armadilha da polícia para prender o Tony. E o Tony acaba sendo preso, mas só que ele sai logo porque ele paga a fiança de 5 milhões de dólares. Mas só que ele fica dependendo do processo correndo. O advogado falou com ele que ia adiar o máximo possível o julgamento dele para ele poder lá na frente se safar. Nesse inteirinho, o Sousa e os sócios do Sousa têm um problema. E esse problema é que tem um cara boliviano que começa a expor toda a operação do Sousa. E o cara está nos Estados Unidos e o Sousa chama o Tony para poder pedir o Tony esse favor de matar o cara. Ele tem um exílio matador, ele tem um matador profissional, o Sousa, e o contrário. Mas só que o cara não conhece nada nos Estados Unidos. Ele pede a ajuda do Tony, o Tony diz que vai fazer, e na semana seguinte o Tony vai para Nova York para matar o cara. Quando eles vão matar o cara, o cara pega e leva a filha e a esposa, as filhas, né? São 2 filhas e a esposa. Aí a esposa, ele fala, não vou fazer não e tal, mas o Tony já estava ali, já consumindo droga, ele já estava louco por dentro, ele já não estava raciocinando direito, porque a cocaína, ele já estava totalmente drogado. Ali, naquele momento, ele já estava totalmente drogado, ele não estava com os pensamentos no lugar, porque se ele tivesse com os pensamentos no local, raciocinando normalmente, com certeza, embora tenha a esposa e as filhas, ele ia executar o plano do Sousa. Aí ele acabou não executando o plano do Sousa, matando aquele cara que o Sousa tinha pedido a ele para levar para matar o assassino que estava com ele, e o cara dá a declaração que ferra toda a operação do Sousa, e o Sousa fica boladão e manda um exército para a casa do Tony para matar o Tony. Aí o Tony enfrenta os caras num tiroteio, uns 3 minutos ininterruptos de tiroteio. Aí vem aquela famosa frase que ficou icônica no mundo dos cinéfilos, que é quando ele pega a M4 e fala "Say a hello to my little friend". O Tony enfrenta eles e mata muito, mas muito dos caras que o Sousa tinha contratado, mas no final acaba morrendo. E essa é a saga de Tony Montana. No final, tudo tem uma lição. A gente percebe que por você crescer na vida é muito legal, mas você crescer pelos caminhos certos, pelos caminhos errados, chega lá no final, você sempre vai se ferrar, porque mais cedo ou mais tarde
a história verdadeira vem à tona e você acaba muitas das vezes se prejudicando. Mas o filme em si é um filme espetacular. Ele tem 2 horas e 49 de duração. E é um filme que eu assisto assim, parece que demorou 3, 4 minutos. De tão bom que eu acho esse filme. Como eu já falei, já assisti esse filme muitas vezes. São 87 vezes que eu já assisti. E espero mais e mais assistir várias outras vezes. A saga do Tony Montana é um filme espetacular de gangster e é um dos meus filmes favoritos. Então, se você gostou desse filme, desse vídeo, dê o teu joinha, dê o teu like, deixe o seu comentário, mesmo que você não tenha gostado, dê o seu dislike, não importa. Aqui é um canal democrático. E até a próxima.